Meu amigo vascaíno, a nossa imensa torcida, bem feliz, norte-sul, norte-sul deste país. O Vasco emenda a quarta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Agora, definitivamente, a nossa briga aí é por competição internacional. O Vasco não cai mais. E o seguinte, a gente vai falar muito aí sobre esse jogão entre Vasco da Gama e Atlético Goianiense. Dá pro Vasco ir a Belo Horizonte e vencer o Galo, que está recheado de desfalques. E a gente vai falar aqui muito sobre o potencial de melhora, que tem muito jogador no Vasco da Gama para estrear, para contribuir, jogador voltando aí de lesão. E a gente vai falar bastante também sobre a situação de reforços. Tá emocionado? Hoje tem mais emoção. Por quê? É o seguinte, hoje o Vascão da Gama aí vai conhecer o seu adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil. A gente vai fazer aí a transmissão desse sorteio às 2 horas da tarde lá na Seita Vascaína. Vou até deixar o link fixado aqui nos comentários para a gente efetivamente estar junto lá na parte da tarde, para a gente conhecer o nosso adversário. Peço a você que não é inscrito para você se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Pessoal, o Vasco da Gama venceu o seu quarto jogo aí na competição. É para a gente ficar muito feliz, o quarto jogo consecutivo, o segundo fora de casa, e a gente tem que parabenizar aí o Pedrinho, porque houve uma mudança de concepção daquilo que verdadeiramente é o Vasco da Gama. A gente vê que o ambiente é outro, certo? Hoje aí tem alguém que se preocupa com o Vasco da Gama. A gente tem que elogiar essa chegada aí do Felipe no departamento de futebol do Vasco, porque o Felipe trabalhando ali no dia a dia tá ajudando muito o Paiva. Não é só elogiar o Paiva, mas as pessoas ali do staff do Vasco da Gama, os funcionários, porque se o Paiva tá lá é porque alguém bancou aí essa permanência do Paiva. Então parabéns aí o Pedrinho, porque agora é o seguinte, a filosofia não é mais montar um time para poder fazer dinheiro, mas montar um time competitivo para a gente poder brigar aí por coisas boas e maiores no Campeonato Brasileiro. E com essa filosofia nova aí, né, o Paiva fez 7 partidas sob o comando técnico do Vasco, números que surpreendem. O Paiva está com 70% de aproveitamento. Olha que coisa, dessas 7 partidas aí, o Vasco venceu 5, empatou uma e perdeu apenas uma. Olha que coisa, em 7 jogos a gente só perdeu uma. E os números do Vasco da Gama é uma coisa extraordinária. O Vasco, que era a defesa mais vazada do campeonato, em 7 jogos só levou 5 gols, cara. O Paiva transformou a defesa do Vasco da Gama numa das defesas menos vazadas do Brasil. E olha, que jogando do lado o Léo Pelé e o Maicon, que são jogadores que são hiper contestados aí, às vezes por todos nós. Então a gente vê a parte aí do ataque do Vasco da Gama. Em 7 jogos aí, o Paiva conseguiu 13 gols. O Vasco da Gama fez gol em todos os jogos sob o comando técnico do Vasco da Gama. Então quer dizer que houve uma evolução muito grande. Ontem o Vasco da Gama foi o dono do jogo, o resultado foi muito barato para o Atlético Goianiense. A arbitragem não ajudou,
Teve um pênalti lá do Vegete que o Vegete perdeu, infelizmente. Houve um gol ali muito mal anulado do Praxedes, né? Que inventaram naquele impedimento. Mas é aquilo, o Vasco vai para Belo Horizonte com todas as condições de vencer o Galo. O Galo vem muito desfalcado, o Guilherme Arana não joga. O Júnior Alonso não joga, que está machucado. O Everson, Maurício Lemos, Mariano, Zarate, o Alisson, tá tudo no DM. Então, muito titular ali do Atlético Mineiro, que vai estar ali machucado. O Vasco ali na 9ª colocação no campeonato, que é muito, muito importante. E claro, o Vasco é o clube no Brasil que tem o maior potencial de melhora. Por quê, Laureano? Porque é o seguinte, o Vasco tem jogador voltando aí de lesão, como é o caso do Paê, né, que é titularíssimo, estando em forma física, né, vai jogar do lado do Coutinho, tá? E 2 jogadores que o pessoal não estão colocando atenção, que é o Souza, que vai ser titular desse time do Vasco da Gama, eu tenho certeza absoluta, e o Emerson Rodrigues, que é um jogador que foi um acerto, repito aqui, um acerto muito grande do Pedrinho, a contratação do Emerson Rodrigues, que vai ser titular com toda certeza no lugar do Adson. Do Adson, Laureano, sim, porque nesse time tem que jogar o Paê, tem que jogar o Coutinho. E, cara, o Emerson Rodrigues é um jogador muito melhor do que o Adson. Vocês vão ver aí esse colombiano que é muito bom de bola. E o seguinte, não para por aí. O Pedrinho ficou no Rio de Janeiro para tentar reforços para o Vascão da Gama. Reforços aí pontuais aí. O Vasco fez a investida pelo Mina. A gente aguarda a resposta aí do Caleri, né? O Vasco também está a todo vapor ali, tentando a contratação do Brian Rodrigues. Então é o Vasco se reforçando aí para buscar coisas muito grandes aí nesse campeonato brasileiro, com toda certeza. E, meus amigos, campeonato brasileiro é isso aí, a briga do Vasco é para chegar ali na Libertadores. Tá maluco, Laureano? Gente, pode aparecer um G7, G8, G9 aí, e o Vasco tá ali na 9ª colocação. Então o Vasco tá brigando ali na primeira página ali da tabela ali. Tá 70% de aproveitamento do Paiva, a gente não pode descartar em hipótese nenhuma. E outra coisa, o Vasco está prestes a bater uma meta histórica, porque se o Vasco faz 5 vitórias consecutivas, o Vasco vai bater o recorde aí do time de 97, que conquistou ali 5 vitórias também. O nosso time ali que foi campeão, tricampeão brasileiro, aquele time que tinha o Edmundo jogando muito, do lado do Ivaí, a gente pode bater aquele recorde. Tá emocionado? Hoje tem sorteio da Copa do Brasil, cara, que vai acontecer às 2 horas aí, esse sorteio da Copa do Brasil. Vou deixar o link lá do canal Aceita Vascaína para você se inscrever, porque a gente vai acompanhar por lá. E, meus amigos, é o seguinte, o Vasco da Gama pode pegar ali Flamengo, Fluminense, Botafogo, né? Não tem essa situação ali de pote 1, pote 2, é tudo misturado. Então os times que estão ali, ó, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, CRB, Flamengo, Fluminense, né? Grêmio, Goiás, Juventude, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo e o Vasco. Diz aí, qual o time que você queria jogar? Já pensou se vem um Atlético Goianiense aí, ou um CRB? E qual o time que tu não quer jogar? Flamengo, por conta do VAR? O Atlético Paranaense, que é muito difícil de ser batido na Arena da Baixada? Deixa aí nos comentários, certo? E vamos ficar atento aí que hoje pode ter anúncio de novo reforço chegando aqui no Gigante da Colina. Obrigado pela atenção, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!